E vocês tinham uma integração muito grande com o samba, né? Vocês tinham um grupo de samba aí na cidade, né? Não era isso? Eu e o Mário, da WL, eu, o Mário e o meu irmão que participou do Alma Brasileira. Afinal de contas foi eu, o Mário, o Chiquito e o Gil e o Pitoco que praticamente fundamos o Alma Brasileira. Depois chamamos o Sabaúna, o Fico, o Joãozinho, a Marli. Primeiro era o Marquinho. Marco Bardi. Primeiro era ele, que depois era o cantor, né? ele saiu, que ele fazia parte do grupo Tema, do Didinho Haddad. Ele fazia parte lá e não dava para ele ficar nos dois, então ele foi para o grupo Tema e nós ficamos sem o nosso cantor, né? Então chamamos a Marli, foi quando a Marli veio, quando a Alma Brasileira estourou. Então tinha um vínculo ali, né? Então tinha o Chegou futsal, tinha os campeonatos que disputavam na cidade, tinha integração social com a rapaziada. E no meio disso tudo tinha o samba para fazer essa... o Alma Brasileira surgiu da, vamos dizer, da WL. Surgiu da WL. Praticamente dali. Aí nós fomos chamando os músicos, né? Que eram... Quer dizer, você percebe que você... na verdade, assim, né? Do ponto de vista sociológico, teve uma contribuição significativa como um todo. Quer dizer, você tinha o futebol, você tinha o samba, você tinha a cultura. Quer dizer, vocês conseguiram, naquela época... unir tudo isso, né? E chamar a população, de certa forma, dentro de um projeto, dentro de uma ideia, né? Isso tudo, Alexandre, tudo espontâneo. Foi tudo acontecendo, não foi nada combinado, não foi nada, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, nada. Eu não sei se daria certo hoje. Exatamente. Hoje não daria. Do jeito como hoje, foi, né? Não, e hoje não daria. Como a realidade hoje é completamente diferente. É totalmente complicado, totalmente diferente. Né? Completamente diferente, sabe? Então, naquela época deu certo. Sim. Vamos fazer hoje? Não vai dar certo. Não vai dar certo. Não posso hoje, não posso. A vida é diferente. Os valores são diferentes. Os valores são diferentes. Né? As prioridades são outras. As prioridades são outras, né? Não daria certo, não. Daria certo, não. Mas assim, ressaltar essa contribuição, né? Isso teve. De um time de futebol, né, de salão de Araraquara, né? Que desenvolveu em termos culturais, assim, aspectos muito positivos para a sociedade como um todo, né? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida foi isso daí que aconteceu mesmo, porque uma coisa puxou a outra. A gente fazia samba nas viagens, no ônibus. Era podia faltar. Ali era um embrião, né? Era um embrião, aí, mas era um aperitivo para o desenvolvimento do futebol. Mas a gente fazia pano de fundo, né? Nas festas a gente fazia aqui também. Aí de repente, na verdade, uma brasileira, que não é o caso aqui, ele surgiu porque numa vontade da gente querer tocar no barzinho do meio do 22, que tinha acabado de ser construído. Isso. A gente falava assim, deixa a gente tocar aí, Grego, deixa a gente tocar aí. Aí um dia ele deixou. Pronto, surgiu o Alma Brasileira. Então, mas esse grupo era fruto do futsal. Do futsal. Da WL, da Decolores. Do 22 de agosto. 22, das viagens que vocês faziam, rolava o samba e vocês exportaram o samba para dentro dos clubes, para a vida cultural da cidade e tal. Foi mais ou menos isso aí. Para você ter uma ideia, na primeira vez que a gente tocou no 22, ao convite depois do Greco, né, de tanto a gente insistir, não tinha nem nome. O grupo, não tinha nada. Fomos lá, aí foi uma quinta-feira, né? Uma quinta-feira à noite. Bombou de gente. Na outra quinta, o Greco, não, volta aqui que aí tá todo mundo pedindo. Aí eles que queriam. Aí fomos mais uma. Mas eram jogadores. Mas eram jogadores da AWL. Foi. Na época eu, o Fran e o Chiquito. Que eram jogadores da AWL. Já jogavam. Juntaram outros, mas basicamente a estrutura era do time da AWL. Aí eu vou precisar de um nome. Na época, a Beth Carvalho tinha acabado de lançar um disco. Acho que era Alma do Brasil, né? E chamava Alma do Brasil, ou tinha uma música no LP que chamava Alma do Brasil. Vamos pôr Alma Brasileira. Aí ficou. Explodiu. Ficou aí. E é isso aí, é que você falou, a parte cultural também veio junto. Porque junto, atrás da Alma Brasileira veio outros grupos também. E aí o pagode se disseminou na cidade. Quer dizer, na verdade, são dois expoentes aí, né? Os expoentes do futebol de salão, do esporte, e do pagode como uma vida. Hoje você sai aí na cidade, Araraquara é uma cidade pagodeira, entre aspas. Né? Naquela época foi considerada, né? Sim, a capital já pagode, foi mais, né? Mas hoje ainda, né? Então, quer dizer, você teve essa dinâmica, né? E aquilo que eu falei quando eu cheguei aqui, né? Que nós vimos o filho do Lelê saindo da prova, né?
o Dani. Ele saiu da prova, né? Ele foi lá, você viu, ele foi lá que me cumprimentou ele. Existe uma interação com os filhos já, com a gente. Daquela geração que jogava. E com eles, de uma maneira diferente, também acontece o samba e o futebol como um todo. Porque eles têm um grupinho aí, Alma do Samba aí. Eles têm um grupinho aí que tá tocando aí, grupo de samba com meu filho, o filho do Fran. Meu filho. E também tem o time de futebol deles aí, que eles jogam aí. Agora, de uma maneira diferente, né? Mas continua a mesma coisa. É um processo de desenvolvimento. E de tanto escutar nossas histórias, né? Porque tem dia que fala assim, pai, você já contou essa. Mas acho que de tanto ouvir a história, eles, se você chamar aqui, acho que eles vão conversar também do mesmo jeitinho que a gente conversou, de tanto que a gente conta, de tanto que a gente fala. Que legal. Vocês fizeram isso mesmo? Fizeram. Às vezes ele não acredita que aconteceu tudo isso. Não, mas... tem foto, tá registrado? Não, eles nem perguntam assim. Né? Ele fala assim, não, pera um pouquinho. Mas foi isso aí mesmo? Eu falei, foi. Desse jeito. Exatamente. Ainda minha esposa fala, ai meu Deus do céu, mas tem que contar? Eu falei, conta, deixa eu contar, vamos contar. Ó, foi, mas eles não acreditam, porque eram umas coisas que a gente fazia. Os anos 80 eram anos... Permitia, era tudo permitido. A época permitia essas coisas. Né? Hoje, muita coisa a gente fazia, hoje estava tudo preso. Tava tudo preso, sim. As brincadeiras... A gente parava semáforo em São Paulo para fazer dança do Menudo. Parava o semáforo. A gente imitando Menudo no semáforo em São Paulo, cara. A gente... Pelo amor de Deus, cara. Não, e o pessoal parava, esperava a gente fazer, dava risada, tudo e seguia em frente. Né? A gente, às vezes, ia jantar num restaurante lá em São Paulo, a gerente lá, da época lá do restaurante, ela exigia que a gente ia lá, fazia a apresentação lá dentro dos Menudo, a gente fazia os Marmilani, a orquestra dos Marmilani, tudo brincadeira. Legal. Então ela exigia, não, vocês vão comer, mas vocês vão fazer a apresentação aqui, que era a atração do restaurante, cara. Então, e a gente torcia para um restaurante ter um palquinho, ter música ao vivo. Que era aí vocês iam lá e tocavam, faziam um sambinha, a gente ia lá tocar. Já levava a ideia do time e fazia o samba também, já produzia aquela interação cultural. Isso São Paulo, hein, cara? Você imagina... Hoje não tem mais espaço para isso, né? Não consegue mais fazer. A gente ia jogar nessas cidades aí, Orlândia, Igarapava. A gente não almoçava lá, a gente vinha, almoçava, não jantava. A gente já estava em Ribeirão. Lá em Ribeirão. E em Ribeirão, né? Era mais, né? Mais movimentado, né? Nossa, as palhaçadas no ônibus, eu vou falar uma coisa para você. Tinha de tudo. De tudo.